Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. Esta não é uma edição das Reflexões Peregrinas e é, ao mesmo tempo, é uma mensagem por ocasião do dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. Aqueles que me conhecem e que me acompanham há mais tempo sabem de minha devoção por São Francisco, como São Francisco tem sido, por toda a minha vida, um modelo, um exemplo, um estímulo, um pai espiritual, um irmão querido, alguém que tem estado presente na minha história. Hoje eu gostaria de lhes contar, por ocasião do dia de São Francisco, uma das legendas de sua vida, uma das lendas de sua vida, um dos acontecimentos de sua história. A história do lobo da cidade de Gubbio. Francisco era um peregrino. Ele tinha a sua base na cidade de Assis, onde se desenvolveu um importante mosteiro, ainda durante a sua vida, porque a ordem dos frades menores foi organizada por ele mesmo, foi ele mesmo que escreveu a ordem, as regras que depois foram buladas pelo Papa, criando formalmente a ordem dos frades menores, e depois surgiu a ordem das irmãs, conhecidas por clarissas, por causa da figura de Santa Clara, parceira espiritual de São Francisco, seu grande amor espiritual. E a relação entre Francisco e Clara também servem para mim e para Karina como um modelo desde o início de nossa relação. Enfim, eu queria lhes contar a história do lobo de Gubbio. Francisco andava pelas aldeias, vilas e cidades da Itália, anunciando o evangelho, pregando e às vezes falando, mais frequentemente pregando com as mãos, com o abraço, com os braços, cuidando das feridas dos enfermos, ajudando os trabalhadores do campo em seu labor, porque a pregação de São Francisco não era como a pregação dos chatos que povoam as cidades, gente gritando com a Bíblia na mão Não. Francisco pregava ordinariamente, cuidando dos feridos, dos leprosos, daqueles que eram marginalizados. O que me faz lembrar muito as pregações do padre Júlio Lancelotti, que pregava com as mãos. A irmã Dulce pregava com as mãos. A Madre Teresa de Calcutá pregava com as mãos. Que Deus nos ajude a aprender a arte de pregar com as mãos, mais do que com a boca. Mas Francisco ia então com seus irmãos, fratelos, andando de vila em vila, de aldeia em aldeia, e chegou numa aldeia, justamente Gubbio, e percebeu algo estranho ali, porque havia poucas pessoas e as pessoas não andavam, muita gente dentro de casa, escondida e tal. E ele bateu na porta de alguém: o que há? Por que vocês estão aí? Por que a vida da cidade está tão diferente? E aí alguém com muito medo e disse: olha, é porque tem um lobo ferocíssimo que está atacando as pessoas quando andam aqui num bosque próximo à cidade, e ele já fez ataques aqui na porta da cidade. E estamos realmente muito preocupados. Equipes já saíram para matá-lo, para pegá-lo, mas ninguém consegue prendê-lo, pegá-lo, matá-lo. É um lobo enorme e ferocíssimo. Então é por isso que estamos aqui com medo. Francisco, mas puxa, vocês não deviam ficar assim. Eu vou conversar com ele e vou fazer as pazes entre vocês. Você é louco! Ninguém pode se aproximar desse lobo, ele vai destroçar, despedaçar você. Não, que é isso? Não se preocupem, eu vou conversar com ele. E apesar de todas as recomendações em contrário, todo santo é um pouco louco, ou muito. Francisco foi. E mal ele entra no bosque, que ficava a 1,5 km de Gubbio, e o lobo já
anuncia a sua presença e já abre contra Francisco suas poderosas garras, presas, e olha para Francisco com um olhar de ódio. E Francisco olha para o lobo com um olhar amoroso, porque era o único olhar que ele tinha. E ele faz a pergunta capital, a pergunta fundamental. Ele olha para o lobo e pergunta: o que fizeram com você? Para que você ficasse assim, tão tomado pelo ódio, pela raiva. E sem que o lobo lhe dissesse nada, Francisco intuiu que o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, as presas naturais, a caça natural do lobo foi sendo predada pelos indivíduos daquela vila que crescia, e outros lobos foram também caçados e mortos, e ele foi ficando cada vez mais ressentido e feroz. Francisco então olhou para o lobo e lhe disse: seu lobo, meu irmão, desculpem essas pessoas que sem intenção lhe fizeram tanto mal. Perdoe-as e tire de seu coração toda a mágoa. E eu lhe prometo que todos os dias alguém vai vir da aldeia e lhe trazer um prato de comida, e assim haverá paz entre vocês. E diz a legenda que o lobo partiu na direção de Francisco, mas não para atacá-lo, mas para abraçá-lo. E assim eles selaram o pacto com um abraço de amor, porque faz muito tempo que o amor é muito mais poderoso que o ódio. E foi feito o concerto, foi feito o acordo, e todos os dias alguém da aldeia saía com um prato de comida e na entrada do bosque deixava para o lobo, que nunca mais atacou ninguém. Mas sabe, as pessoas foram ficando preguiçosas e cada vez deixavam o prato de comida mais próximo da cidade. Até que o lobo começou a comer dentro da cidade. E ele já não era uma ameaça, mas passeava pelas ruas de Gúbio e brincava com as crianças, e os anos se passaram. E um dia o lobo velho morreu. Então, as pessoas da cidade cavaram um buraco e enterraram o corpo do irmão lobo do lado do púlpito da igreja em que Francisco pregou. E se você for à cidade de Gúbio, vai descobrir que o ponto turístico mais importante daquela pequena vila é o túmulo do lobo de Gúbio. Agora que te contei essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. O que fizeram com você? Quem te machucou para que o teu coração fosse assim tomado de ódio e de raiva? Desculpa essas pessoas, perdoa e deixa que o amor de Deus encha teu coração de novo. Paz e bem.